Eu que agradeço esse convite e acolhimento tão amável por parte do Márcio, da organização dos Seminários Regionais de Educação de Santa Catarina. E é um prazer imenso poder agora conversar com vocês sobre, não só sobre o presente, mas mergulhando, inclusive, nesse contexto trágico de necropolítica predominante que nós vivemos, fazer um movimento de ir às raízes, um movimento radical para reerguer, resistir, reconstituir os laços vitais de vida em plenitude. Então, esse é um momento profundo, né? Um momento que nós estamos sendo convidados todos a tomar decisões e fazer opções, eu diria, radicais, isto é, que nos enraizem nos processos de vida, né? Atravessando os processos, os momentos trágicos de morte que nós estamos vivendo. Portanto, é nessa perspectiva que eu queria, me lembro de Paulo Freire em várias vezes que eu encontrei pessoalmente, em vários momentos também de falas e escritos, ele dizia: não me copiem, me reinventem. Agora, eu gostaria de levar hipóteses justamente para reinventar, ou melhor, se reencontrar com Paulo Freire. Desde as cosmologias, as filosofias e pedagogias cultivadas milenarmente pelos povos originários do sul global. Muitos povos originários do continente de Abya-Yala, que é esse grande continente que foi denominado de Américas, ou Ameríndia, bem como dos continentes africano e austral, muitos desses povos foram dizimados ou subalternizados pelos violentos processos de colonização e escravização impostos ao longo da história da humanidade e cujas consequências nós vivemos hoje intensamente. Entretanto, as cosmovisões dos povos originários resistem e resistem de múltiplas formas. E é um pouquinho para mergulhar nesse espírito que eu queria convidar vocês a ouvir e a seguir esse hino Lakota, Rei Yamayo. Eu queria pedir gentilmente ao William de reproduzir esse vídeo para que pudéssemos fazer esse nosso momento de escuta e de meditação nessa cosmovisão ancestral. Hey,
Com este hino Lakota, Rei Yamayo, agradecemos por estar no eterno presente, experimentando todos os ciclos da vida. O nascer, o crescer, o regressar à Terra para renascer. Eu auguro que as mudanças profundas que estão ocorrendo hoje globalmente em todas as dimensões promovam a criação de oportunidades de vida em plenitude para todas as pessoas e seres que constituem nosso ecossistema. Desejo que todos os povos, as culturas, as epistemologias, todos os saberes, todas as formas de vida e de relação sejam valorizadas e fluidamente interconectadas. Mas, para que cenários futuros mais humanizados e mais plenos de vida sejam possíveis, nós precisamos reconhecer e superar as fronteiras de exclusão que emergem de modo articulado em nossas regiões, em nossos continentes. E nós nos situamos no continente de Abya Yala, que mesmo se colonizado sob o nome genérico de América, contém a diversidade e potencialidade de infinitas formas de vida e culturas humanas e naturais. Esses desejos profundos, radicais, eu diria, se defrontam com impasses ambientais e políticos em que a humanidade hoje se encontra. E a crise que nós estamos vivendo é muito mais profunda do que uma crise sanitária. É uma crise que coloca em evidência os riscos de fim de mundo. Noam Chomsky denuncia a configuração iminente de 3 desafios fatais para a nossa humanidade hoje. O primeiro é o risco iminente do colapso ecológico global, pela ação predatória que se intensifica do sistema econômico global que hoje está dominando o planeta. O segundo, o risco de uma guerra nuclear, que embora damos pouco ouvidos ou pouco percebemos, vem sendo armada sorrateira e decididamente pelas grandes potências econômicas e políticas que estão em disputas pelos territórios e pelos recursos naturais. Terceiro, é o risco da destruição dos regimes políticos democráticos, que na realidade são os baluartes de defesa da sustentabilidade e da paz. Portanto, a construção e a reinvenção da democracia, assim como das políticas públicas, especialmente da educação, se tornam urgentes e estratégicas para superar as fronteiras de exclusão, de exploração, de destruição, que minam a solidariedade e a harmonia entre todos os seres da natureza. O autoritarismo, a necropolítica, o especismo, o racismo, as desigualdades sociais minam as lutas e conquistas democráticas que constituem desafios existenciais urgentes para toda a humanidade e para toda a forma de vida em nosso planeta. Hoje, na realidade, estamos vivendo uma situação de impasse global que lembra o Apocalipse. De fato, este é o fim do sistema mundo moderno colonial.
que se segue a muitos outros finais de civilizações. Muitas destas civilizações, aniquiladas pelas próprias conquistas coloniais e imperiais, como o que ocorreu com a maioria dos povos originários do continente de Abya Yala. Entretanto, descendentes de povos originários extintos ou sobreviventes hoje resistem e reexistem. As lutas de resistência dos povos originários ancestrais nos proporcionam um ponto de vista alternativo, determinante, para interpretarmos e enfrentarmos a crise apocalíptica que hoje estamos vivendo. O sistema mundo colonial capitalista global está em profunda crise, em agonia, eu diria, pois justamente na busca de acumular a riqueza e poder sob controle de algumas poucas corporações, suas contradições estão se acirrando e promovendo profundas desarticulações que tornam insustentável a manutenção das lógicas de dominação, de exploração, de imposição, de destruição de todas as diferentes formas de vida. Tal crise está sendo, paradoxalmente, impulsionada pela emergência dos movimentos sociais ligados às culturas ancestrais que estão construindo já de longa data seus processos de resistência. Para os povos originários ancestrais, o desenvolvimento da vida e de cada pessoa só se configura na relação com todos os outros seres que constituem o universo. A grande Mãe Terra, que alguns chamam de Gaia, é constituída pela convivência harmoniosa entre todos os seres vivos, dotados de autonomia, desde os seres animais, vegetais, mas também os seres minerais. Também as forças da natureza, que as culturas ancestrais simbolizam com as forças do fogo, da terra, do ar e da água, cada elemento com diferentes potenciais e lógicas de criação e geração de vida. E que é na complementariedade dessas forças opostas que se produz a dinâmica evolutiva de geração do equilíbrio, reequilíbrio de vida, de circulação fluente entre todos os seres. A evolução dos processos vitais é impulsionada autonomamente de dentro para fora, mas se constitui na conexão estrutural radical com todos os seres vivos. Essas relações são mesmo de oposição, mas também se constituem simultaneamente como relações de composição, de transposição, de reposição, de imposição, de justaposição, de suposição, etc. Enfim, são relações complexas de contraditoriedade e, ao mesmo tempo, de complementariedade entre todos os seres. Complementariedade que se ativa e se alimenta pela reciprocidade. Como é que se estabelece o equilíbrio fluido, vital, entre todos os seres que constituem a natureza? Entre todas as células e seres que constituem o nosso corpo, a nossa vida? Constitui justamente pela reciprocidade e complementariedade entre os diferentes seres. Em suma, as cosmovisões dos povos originários ancestrais nos ensinam a bem viver, ou melhor, a viver em plenitude, a viver e conviver em plenitude, de forma a promover relações e contextos de harmonia, potencializando relações integrais, correspondentes
aos princípios cosmológicos mediante a ativação da complementariedade e reciprocidade entre todos os seres vivos, sejam, como já afirmei antes, sejam humanos, naturais ou espirituais. E como pensar ou repensar ou conversar com Paulo Freire a partir dessas cosmovisões ancestrais? Os princípios epistemopedagógicos formulados por Paulo Freire transparecem uma íntima relação com os princípios inerentes às culturas dos povos originários, com os princípios do bem viver, do viver em plenitude. Paulo Freire elaborou sua concepção pedagógica nos seus livros, nos seus escritos, utilizando referências culturais de teorias críticas ocidentais. Mas o seu engajamento com os movimentos sociais populares foi um processo pelo qual, muito provavelmente, ele teve a possibilidade de aprender com perspectivas epistemológicas das culturas dos povos ancestrais que foram revividas por comunidades populares da América Latina. Assim, pode-se conhecer e reconhecer os princípios do bem viver em sua metodologia didática dialógica, pela qual Paulo Freire conceitua a cooperação e a reciprocidade nas relações entre educadores e educandos, favorecendo uma atmosfera de aceitação mútua, respeito, compreensão e comunicação entre os diferentes sujeitos. Diferentes sujeitos que se juntam para buscar a compreensão e transformação dos contextos socioculturais e ambientais em que se constituem. Paulo Freire, nesse sentido, muito se aproxima da perspectiva decolonial e da perspectiva cosmológica dos povos ancestrais, ao indicar que as pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo. Por outro lado, desde o ponto de vista não colonial das culturas ancestrais, somos convidados a reconfigurar a própria pedagogia crítica, ultrapassando a concepção antropocêntrica e racionalista de teóricos existencialistas e materialistas a que Paulo Freire faz referência ao longo da sua obra. O mundo, que sustenta as próprias relações entre os seres que os constituem, não se reduz, esse mundo, à dimensão humana, mas incorpora as dimensões cosmológicas e as dimensões espirituais. O cosmos é constituído pela relação harmoniosa entre todos os seres do universo, que a própria ciência moderna hoje vai descrevendo, desde o infinitamente pequeno, como a teoria quântica, até o infinitamente grande, como as relações entre as galáxias, que mesmo a bilhões de anos-luz de distância, estão sistemicamente conectadas à Terra. A espiritualidade vem também sendo ressignificada para além da visão dualista predominante nas culturas ocidentais, que opõe a matéria ao espírito. O espírito, nesse caso, é entendido como imaterial, por consistir em dimensões da realidade não perceptíveis sensorialmente, através da visão, da audição, do tato, do sabor ou do odor. Mas, segundo Gregory Bateson, espírito ou mente, mind em inglês, pode ser
entendido como estrutura que coliga, padrão que conecta diferentes seres e processos vitais. A vida de cada ser é gerada e sustentada pelas complexas conexões com todos os seres presentes no cosmos, que por sua vez contém conexões com todos os seres pelos quais foram gerados e com todos os seres que serão gerados pelas relações entre os seres vivos no presente. Nessa perspectiva, o fundamento cosmológico e espiritual da opção política pela pedagogia do oprimido não seria apenas as lutas por desconstruir as instituições sociais, políticas, econômicas coloniais, que produzem, nós estamos vendo e sentindo na pele hoje mesmo, produzem homicídios, genocídios, epistemicídios, mas, sobretudo, por empoderar a resistência das conexões relacionais de complementariedade, reciprocidade e integralidade entre todos os seres que vivem e geram vida em plenitude. Então, a identidade, o ser dos grupos sociais e políticos que foram colonizados, oprimidos, na realidade hoje, pelas suas raízes ancestrais na cosmologia do bem-viver, se assumem e são assumidos hoje como protagonistas de vida, da vida em plenitude, que apresenta, de certa forma, as soluções para os grandes impasses que estamos vivendo hoje no nosso sistema mundo. Do ponto de vista educacional, a proposta freiriana de educação, entendida como processo dialógico de problematização e transformações das relações socioculturais desiguais e injustas, esta proposta vem sendo construída como um instrumento de luta política dos grupos sociais e étnicos subalternizados ou excluídos dos processos de colonização. Mas podemos aprender com as lutas sociopolíticas conduzidas pelos povos ancestrais a radicalizar os projetos de transformação social para além dos limites e da constituição do Estado-nação e muito além do antropocentrismo, criando perspectivas de organização política que sustentem as diferenças culturais e socioambientais, bem como os direitos pluriversais da natureza, comprometendo-nos com os direitos de todas as gerações futuras à gratidão pelas vidas que as gerações precedentes nos legaram. Em muitas culturas ancestrais, a vida e a educação dos adultos estaria voltada a sustentá-los no cuidado das crianças, para que possam expressar e dar vida às ancestralidades de que são portadoras ao nascer. Ao contrário da cultura ocidental, que vê a criança como uma tábula rasa, uma mente, um espírito em branco, para os povos ancestrais, cada criança traz, desde o seu nascimento, todas as suas gerações que ele está criando, das futuras gerações. E este aprendizado ao longo da vida se faz na relação de escuta intensa e sensível aos anciões e anciãs, que se constituíram ao longo de suas vidas como ancestrais, que fazem pontes de conexões com as gerações a que estamos dando vida. A proposta pedagógica de Paulo Freire, principalmente a dos círculos de cultura,
são, de fato, uma estratégia educacional para favorecer o diálogo na comunidade sobre as contradições que enfrentam em seu contexto social, de modo a promover a organização política para superá-las. Nessa direção, com as culturas indígenas, aprendemos que as lutas sociais e políticas não se restringem a mudanças do âmbito do sistema mundo moderno colonial, mas se busca reconstruir as relações educacionais e, particularmente, introduzir processos de formação para a pesquisa intercultural, transcultural, e, como afirma Jacques Gautier, é uma disciplina corporal, mental e espiritual centrada na observação, na energização e na intuição. Por conseguinte, o diálogo problematizador a partir dos temas geradores pode ultrapassar o enfoque econômico-político dos processos de opressão e dominação, questionando seus fundamentos epistêmicos moderno-coloniais. O diálogo crítico entre as culturas ancestrais pode permitir processos transculturais e transmodernos de empoderamento ético, de empoderamento epistêmico dos diferentes povos, das diferentes gerações, no sentido, como diz Henrique Dussel, de desenvolver as potencialidades, as possibilidades dessas culturas e dessas filosofias ignoradas. Mas são ações que são levadas a cabo por esses próprios povos, com seus próprios recursos, a partir da resistência, da reemergência de si como povos ancestrais. Enfim, as reflexões apresentadas aqui são apenas indícios de formulação ético-epistêmica dos princípios cosmológicos e educacionais que intelectuais orgânicos dos povos originários andinos, principalmente os Quechua e Aimara, que teorizaram sobre o bem viver, vem construindo recentemente, inclusive buscando conformar, construir, desenvolver um modelo jurídico do Estado plurinacional, como ocorreu e vem ocorrendo na Bolívia, no Equador e agora emerge no Chile. E mesmo as indicações que eu tenho feito aqui, parte da teoria de Paulo Freire, com o bem viver, são ainda hipotéticas. E eu espero que essa situação limite de caráter ensaístico desta conversa seja um convite a promover um inédito viável da escuta intensa e de diálogo intercultural crítico com os povos ancestrais, cuja vida e convivência atravessam também o território e o povo brasileiro. Ao traçar juntos esses percursos de buscas, estaremos nos educando como pessoas em relação mediatizadas pelo mundo. Ao mesmo tempo em que, enraizando nossas reflexões, ações, relações pedagógicas nas culturas originárias ancestrais, estaremos contribuindo para educar ético-epistemicamente os nossos próprios mundos, a viver, a conviver e a gerar vida em plenitude. E, nesse sentido, nossas lutas, processos cotidianos no campo da educação, no campo das lutas políticas, das políticas públicas no Estado, na escola,
aparecem como pequenas ervas que, ao crescer nas fissuras das grandes muralhas, fazem com que essas muralhas implodam, desmoronam, cedendo passo à vida em plenitude que nós estamos gerando através dessas práticas educacionais. Muito obrigado por esse momento de escuta, de reflexão.